Oi, pessoal. Estamos esperando a Nádia entrar. Ela já deve estar entrando e a gente já começa a nossa live. Boa tarde aí para todo mundo. Obrigada por estarem entrando, participando conosco. Oi, Letícia. Aqui, já deve estar entrando. Oi, Oi, Nádia. pessoal! Oi, Willy, tudo bem? Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Já quero agradecer, viu, você ter aceitado participar aqui conosco dessa live. Tenho certeza que vai acrescentar para muita gente aí esse conteúdo que a gente vai abordar hoje. Imagina, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da terapia ocupacional e a participação de todo mundo aí também é muito importante. Espero todo mundo aí para participar ativo da nossa live. E, pessoal, a gente fez um cronograma, né, do que a gente achou que vai ser mais relevante a gente passar para vocês. E nesse tempo, quem tiver pergunta, pode ir fazendo, que aí a gente vai vendo, ou eu vou anotando aqui, depois a gente responde, ou se der para interromper a fala na hora, a gente já vai respondendo na hora, né? A gente, de acordo com o que for andando, a gente vê o que fica mais fácil, né, Nádia? Isso, eu Mas também pus aqui algumas coisas para a gente poder ir seguindo também. Mas a participação de todo mundo é muito importante. Então pode ir mandando aí que a gente vai se organizando e vendo como é que é mais fácil para responder. isso. Então, gente, a Nádia, né? Ai, olha, já acontecendo um acidente no começo da live. Meu celular tombou aqui, mas já voltou. Então, gente, eu vou pedir para a Nádia se apresentar, né? Que ninguém é melhor que ela para falar dela mesma. Então, Nádia, fala um pouquinho de você e aí a gente começa. Então tá bom. Então meu nome é Nádia, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho específico com reabilitação infantil, tenho alguns cursos, alguns aprimoramentos na área. Já trabalhei muito tempo no HC aqui em Ribeirão. Atualmente tenho só o meu consultório, que na verdade demanda toda a carga horária minha semanal é do consultório, então específico com reabilitação infantil, né? Eu já estou em Ribeirão, voltei a morar em Ribeirão desde 2010. Já estou com o consultório aí beirando 4 anos. Antes fazia muito atendimento domiciliar, agora estamos engatando aí no consultório e indo super bem. E, Nádia, quanto tempo que você tem de formada? Só para falar Eu aí me pro pessoal um formei em pouquinho. 2008, me formei em Sorocaba, na Uniso, na Universidade de Sorocaba, no final de 2008. Me mudei para Campinas, fiz um ano de aprimoramento profissional em reabilitação infantil em Campinas, na PUC. Trabalhei 6 meses em Campinas, na Fundação Síndrome de Down, né, específico com a parte de estimulação precoce. E aí acabei passando num concurso aqui do HC para trabalhar na área de reabilitação infantil, no centro de reabilitação. E aí voltei para Ribeirão, porque eu sou nascida aqui, né? Acabei indo fazer faculdade e morar fora. E aí acabei voltando para Ribeirão, então estou aqui desde 2010. Ai, tá bom. E então, Nádia, fala um pouquinho pra gente sobre a terapia ocupacional, o que ela é, fala para quem não entende, né? Para quem, porque eu, pessoal, só para fazer um parêntese aqui antes, a terapeuta ocupacional foi para mim uma profissional que eu descobri depois que veio o Luiz Felipe. Eu tenho o Luiz Felipe que tem síndrome de Down e é paciente da Nádia. Então, assim, eu não conhecia a terapia ocupacional antes do Luiz Felipe. Então, às vezes tem alguém aqui também, né, que não conhece sobre a terapia ocupacional. Então, fala um pouquinho pra gente, Nádia, o que é a terapia ocupacional? Então vamos lá, terapia ocupacional é um curso de graduação, é da área da saúde. Atualmente a gente fala que também é da educação e da parte social também, porque a gente também vai trabalhar nessa área, né? A terapia ocupacional especificamente vai trabalhar com a ocupação humana, então com o fazer humano, né? E aí vai ajudar as pessoas que tenham alguma dificuldade, seja ela na área física, na área mental, psicológica, sensorial ou social.
né? Então a gente fala que a gente vai ajudar essa pessoa a ter o máximo possível que ela conseguir de autonomia e independência, sempre utilizando o máximo de potencialidade que essa criança, que esse idoso, que esse adulto tenha, né? A gente utiliza assim, então, de atividades, da ocupação, né? Ele vai ser o elemento centralizador do processo terapêutico. Se a gente pensar especificamente na infância, o que a criança faz? A criança, ela desde que ela nasce, ela começa a ter interação com o meio, contato com a mãe, com a família, com as coisas que ela tem ali ao seu redor. Depois ela começa a brincar. Depois do brincar, ela vai entrar na parte das atividades do dia a dia. Então, como essa criança vai ser funcional durante o dia a dia. Depois vem a parte da educação e também esse meio social, como ela vai conviver na sociedade, né? A TO vai estimular sempre o que a gente fala através das habilidades habilidades de desempenho, que a gente vai colocar como sendo habilidades de desempenho de motora, que aí a gente vai pensar como essa criança está alinhada, como ela está posicionada, como ela vai alcançar, como é a coordenação e a manipulação dela. As habilidades de desempenho de processo, que entra especificamente a parte de inteligência, cognitivo. Então, como é a atenção, como é o foco, como ela vai organizar, como ela vai escolher, como ela vai ter a iniciativa e o sequenciamento para fazer essa atividade. E a parte própria de interação, porque a criança não vai brincar sozinha, não vai fazer as coisas sozinha. Então, como ela vai ter a expressão das emoções, como ela vai participar e regular as coisas que ela está sentindo ali, como ela vai interagir com esse meio. Então, através dessas habilidades de desempenho, né, motora, processo e de interação social, a gente vai traçar um perfil da habilidade que essa criança precisa, né? Desse perfil ocupacional, do que essa criança precisa melhorar de desempenho. E aí a gente vai habilitar e reabilitar essa criança para ela conseguir, através do brincar, através da AVD, se a gente precisar, a gente pode adaptar as atividades para que ela consiga fazer essa ocupação, esse fazer humano mais funcional possível. Então ela precisa brincar e ser funcional. Né? É uma área é difícil a explicação do que é a TO. Normalmente quem já passou, tem algum familiar que já precisou de TO, a hora que vai para a sessão fala, então é isso, é uma área de atuação muito complexa. Mas se a gente pensar que tudo que a gente faz na nossa vida é uma ocupação, né? É um fazer. Se você falar, eu vou pegar um livro para ler, o livro, a leitura é uma ocupação. E tem toda uma organização por trás, não é simplesmente abrir o livro e ler. Você precisa ir buscar o livro, demanda do motor. Você precisa organizar, lembrar da memória, onde que você guardou esse livro, em que postura você vai ler, como você vai abrir, que atenção que você precisa, como seus sentidos vão estar organizados naquela hora, para um ruído não te atrapalhar, para você manter o foco, como você vai alcançar o livro, virar a página e principalmente como você vai entender o que você está lendo, porque só folhear um livro é muito fácil, então você tem que ter o entendimento, saber fazer a interpretação, que é todos esses aspectos cognitivos. Né? Nádia, eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito com vocês é que, assim, não é o fazer por fazer, né? É ter Exatamente. o sentido de tudo que está se fazendo, né? Então, assim... Exatamente. Eu acho que algo que fica muito, assim, que foi uma das primeiras coisas que vocês me explicaram e que eu guardo muito, assim, que quando alguém me pergunta, mas por que o Luiz Felipe faz terapia ocupacional? Lógico, eu explico de uma forma muito mais simples que você nos explicou, mas eu acho que uma forma, assim, boa de todo mundo memorizar, e isso é para qualquer fase da vida, né? Exatamente, então, assim, para qualquer fase. E, Nádia, uma das coisas que as pessoas também sempre me perguntam, que às vezes eu posto, né, tanto a atividade do Luiz Felipe com você, e às vezes com a Carla, aí fica assim, gente, mas é muito parecido até com a físio, qual que é a diferença? Então explica aí pra gente, Nádia, essa diferença entre a terapeuta ocupacional e a fisioterapeuta. Vamos lá, isso é uma pergunta que acho que o mundo faz, na verdade, né? Realmente, quem tem um familiar vai entender muito isso, mas o jeito mais fácil da gente explicar
as duas áreas vão atuar muito conjunto. É muito difícil uma criança que faça físio, que não faça TO, que faça TO e não faça físio, né? Porque uma área complementa muito a outra e a gente faz trabalhos juntos maravilhosos, né? Então, a gente só separa que a físio vai trabalhar muito mais com a parte motora. Então, ela vai trabalhar com a questão de aquisições motoras dos marcos do desenvolvimento. Então, se essa criança não controlou a cabeça, não sentou, não rolou, não arrastou, não engatinhou, não andou, não pulou, né? Porque não é só andar, depois tem pular, tem andar com um pé só, andar na linha. Então, todos esses marcos do desenvolvimento é a físio que vai trabalhar, né? E não é simplesmente fazer aquela função. A físio vai ter que falar da parte cardiovascular, ela vai ter que saber se o músculo tá bom, o quanto ele tem que ser fortalecido, se tem articulação que tá boa. Que não... Então, tem tudo envolvido nessa questão motora, tá? A TO também pode trabalhar com a parte motora, porque pra gente também vai interessar como que essa criança vai estar sentada, como ela vai estar andando, né? A única coisa que a gente fala é que a gente agrega alguns outros aspectos, que são eles cognitivos, a parte visual, a parte auditiva, a parte de motivação, comunicação, manipulação. Então, elas vão se complementar nos objetivos de tratamento. Mas aí eu falo assim, se a gente pensar, por exemplo, na infância, né? Todo mundo tem o desejo maior que a criança ande, por exemplo. Então, o que você mais quer que a criança faça? Eu quero mais que ele ande, né? Então, a físio vai lá, estimula, porque precisa andar. O que a TO vai fazer por trás disso? Nós vamos pensar o funcional, que é o que você falou, né? O porquê que essa criança vai querer andar. O que vai motivar ela para querer andar. Então, a físio vai preparar todo o corpo da criança e motor para isso. A TO também vai ajudar nesse processo, mas a gente principalmente vai pensar nos aspectos sensoriais. Então, como os sentidos, desde a parte tátil, pele, visual, auditivo, a parte de gravidade, como que a criança vai entender isso, porque se ela não entender, ela também não vai conseguir aceitar superfícies diferentes, alturas diferentes, né? A gente vai pensar o porquê que essa criança vai querer chegar aonde ela vai para poder andar. Então, ela vai querer olhar uma bola e falar, eu quero ir lá buscar aquela bola. Então, todo o planejamento motor para chegar na bola, mas ela precisa do cognitivo para enxergar a bola, pensar que ela quer ir lá buscar. Chegando lá perto da bola, como ela vai fazer esse alcance? Para que ela vai usar a bola? Não adianta ela só ir lá buscar a bola e não saber para que ela vai usar. Né? Então, a gente sempre vai pensar no funcional, o funcional daquela ocupação, o funcional daquela atividade motora. Eu falo muito para os pais, mas a físio também tem esse brinquedinho de apertar. Então, o filho pode sair da físio, usar um tecladinho de apertar, pode ir para a TO, usar o mesmo tecladinho de apertar, mas com função diferente. A físio precisa daquele brinquedo, porque a sessão também precisa ser legal, precisa ser motivado para a criança e ter o brinquedo. Mas a TO vai precisar saber se aquele brinquedo, aquela função para aquele brinquedo não é só apertar. Ele tem uma função, a parte de inteligência para a execução daquele brinquedo, utilizar aquele brinquedo. Então, a TO vai saber se é brinquedo adequado à faixa etária ou não. Se essa criança vai conseguir olhar para o brinquedo, entender o que ela tem que fazer, como ela vai alcançar o brinquedo, como ela vai utilizar as mãos para explorar esse brinquedo. Não adianta só ela pegar e ficar esperando a musiquinha tocar, né? Então, ela precisa ter toda essa manipulação. E eu falo que isso, na verdade, o brinquedo é o começo da história. Porque, na verdade, a gente fala de sequências de atividade. Por exemplo, o brinquedo, atividades do brincar tem começo, meio e fim. Então, a criança precisa saber pegar o brinquedo, executar a função e também chegar a hora de terminar ou executar a finalização da atividade. Isso a gente usa na vida para tudo. Uma simples atividade de escovar o dente demanda várias etapas para esse sequenciamento. Então, pegar a escova, colocar a pasta, escovar, enxaguar, guardar. São atividades que demandam maior complexo de sequências de atividade, mas que começou com a criança lá na frente brincando. Se ela não brincou, se ela não sabe encaixar uma forma, ela vai ter dificuldade para fazer alguma coisa lá na frente. Se ela só ficou colocando e apertando o botão, vai chegar lá, ela vai ficar só pondo a pasta e esquece que ela tem que escovar, ela vai esquecendo esse processo. Então, na verdade, a gente utiliza o brincar para poder alcançar, fazer com que a criança alcance sozinha algum objetivo, alguma função que ela não consiga, né? Sempre pensando na maior potencialidade possível.
E, Nádia, uma coisa que vocês também me ensinaram muito é que, assim, tudo isso que você explicou é uma forma de fazer através do cognitivo ter a interação dos nossos cinco sentidos, né? Porque, às vezes, Exatamente. um desses sentidos, dependendo da deficiência ou do porquê que a pessoa precisa dessa terapia ocupacional, que depois a gente vai chegar nessa parte, né? Mas só adiantando um pouquinho, para uma pessoa que não precisa é normal. Ele vai falar, nossa, mas o que elas estão falando, né? Isso é tão automático. Mas para quem precisa, a gente descobre o quanto é importante o cognitivo estar ligado com os cinco sentidos para que realmente qualquer atividade, por mais que ela pareça simples, para quem não precisa, para quem tenha dificuldade, ela pode ser bem complexa, né? Então aí a necessidade de interligar todos esses sentidos com o Claro. cognitivo, né, Nádia? Claro, né? A gente fala que é tudo muito interligado. Não adianta a criança ter inteligência e saber o que ela vai usar, se a hora que ela vai tocar o brinquedo, a pele dela não aceita aquele tipo de textura, que o som que aquele brinquedo causa vai causar na criança um estresse, que ela vai se desregular, que ela não vai dar conta de lidar com aquele ruído externo que o meio, né, que o brinquedo está trazendo. Se aquela luz daquele brinquedo causar alguma reação na criança, se aquele jeito que ela precisa debruçar o corpo para apertar, o corpo dela se movimentando no ambiente, isso vai causar uma alteração, vai causar algum estresse. Então, hoje que está muito alta, que é a área da integração sensorial, né? Então, a gente poder integrar a parte dos sentidos, a modulação desse processamento sensorial associado às habilidades cognitivas, né? Uma área também depende muito da outra, tem que estar as duas trabalhando junto para a gente conseguir chegar num objetivo comum. E um exemplo claro, né, Nádia, a gente pode dar até do Luiz Felipe mesmo, é a questão que a gente estava trabalhando e que agora melhorou muito, foi a questão visomotor, né? Que às vezes ele estava fazendo algo ali, mas ele não olhava. Então, a gente ter esse despertar do paciente para realmente olhar o que ele está executando, para ele conseguir processar e aí sim ele fazer com êxito, porque ele está vendo o que ele está fazendo, né? Exatamente, essa parte visomotora, dessa coordenação dos olhos com a mão, que a gente fala que é uma convergência visual, que a criança precisa para se concentrar na atividade que ela está fazendo, se ela não tem aquilo ali, ou que a concentração dela é muito reduzida, o foco de atenção, que é uma criança que se disperse, ai, é só por causa do brinquedo, ai, não deu certo, não. Aqui, ó, não... tem até uma pessoa falando assim, ó, que como melhorou quando conseguimos a coordenação olho-mão, né? Então, a gente também aqui em Exatamente. casa, viu? Melhorou Exatamente. muito. Então a gente fala, né, que a coordenação olho-mão, ela começa lá quando o bebezinho é muito pequenininho e começa a enxergar 30 centímetros, né? Que aí ele vai começar a ter a coordenação do olhar e depois isso vem a hora que o bebezinho começa a olhar a mão, isso lá com seus 2 meses, né? O bebê que não vivenciou isso com 2 meses vai ter dificuldade de a hora que ele precisar utilizar as mãos para onde a mão vai apertar. Né? Então a gente precisa que a criança saiba o que está fazendo, entenda essa elaboração desse brincar para conseguir evoluir. É porque senão ele vai estar lá na sala de aula, vai passar uma mosca que chamou a atenção dele, ou pelo auditivo ou pelo visual, ele vai perder o foco, ele vai esquecer o que ele estava fazendo. Então a criança precisa olhar, precisa se concentrar, saber o que ela está fazendo e tem como... Quem que falou? A bonequinha Maitê, né? Então tem como a gente saber como que funciona, como que a criança vai responder com esses tipos de coordenações, funções e noções, que é todas as habilidades cognitivas que eles precisam ter. E, Nádia, você fez eu lembrar de algo aqui bem importante também, que é a questão da estimulação precoce, né? Porque, assim, a gente vê... com vocês, né, que eu comecei com o Luiz Felipe, gente, com a Nádia, ele tinha 3 meses. Então, assim, a gente vê essa importância do ganho dia a dia e a gente sabe que o que a gente está buscando dia a dia, talvez a gente pode até hoje ou amanhã não ver tanto o resultado, às vezes, como a gente gostaria, mas a gente está aí construindo uma casinha
para lá na frente, né? Igual você falou, na alfabetização, quando ele estiver na escola, quando ele tiver com convívio com a quantidade maior de pessoas, né? Então, assim, isso tudo vai impactar tanto na vivência escolar quanto na vivência social, na ambientalização de casa, né? Tudo isso, né, Nádia? A estimulação precoce, ela faz essa construção, né? Esse tijolinho dia a dia para a gente conseguir a nossa casa pronta lá na frente, né? Exatamente. Você sabe que o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade foi em estimulação precoce. E na época a gente estava questionando até se esse termo seria adequado, porque nós não estamos estimulando precocemente, nós estamos estimulando na hora que é correto, né? Então, na época até surgiu se a gente utilizaria o termo como intervenção essencial, porque é no momento que é essencial para a criança adquirir aquilo. A gente fala que a estimulação, então, precoce, vai do 0 até mais ou menos seus 3 anos, né? É lógico que o primeiro ano de vida, essa primeira infância, é o que tem grandes marcos do desenvolvimento. O primeiro ano de vida, o bebê sai de um bebê de uma postura baixa, que é sentado, sem enxergar, sem ouvir direito, sem explorar com o corpo, para uma postura que ele é livre no espaço e tem que conseguir toda a autonomia para isso. Então, o primeiro ano é muito importante, exatamente por isso que muitas crianças começam cedo mesmo. Então, ela não é uma estimulação que vai ser precoce, ela vai ser no momento exato que precisa ser feito, né? Então, a TO, na verdade, a gente não vai trabalhar só no tratar no que está atrasado ou no que deu uma deficiência, que deu uma dificuldade. A gente também pode prevenir para que esse desenvolvimento acompanhe o mais próximo possível o desenvolvimento de uma criança típica. Né? Então, a gente não precisa esperar dar um atraso para intervir se a gente sabe que essa criança vai precisar de ajuda, como é o caso da T21, né? Isso. Ô, Nádia, e assim, a gente seguindo, né, mais ou menos o que a gente tinha programado para o pessoal, fala um pouquinho para gente do público-alvo e do campo de atuação da terapia ocupacional. Por mais que tudo que você já falou já deu a entender, mas só para dar uma resumida aí para o pessoal. Então é isso aí, vou resumir bem, mas que todo mundo, em todas as faixas etárias, podem precisar da TO, do bebezinho até o idoso. Né? Se a gente pensar que a ocupação humana, cada um tem sua ocupação na sua fase de vida. Né? O bebê tem a sua e o idoso também vai ter. Então, assim, adulto, idoso, a gente pensa muito mais pelas deficiências neurológicas, AVC, Alzheimer, traumatismos cranianos, a questão da saúde mental, né, dessa parte mais psicológica, da parte de saúde do trabalhador, volta a trabalho, adaptação, a parte de tecnologias assistivas, então órteses de membros superiores, adaptações para se alimentar, adaptações para se locomover. Então, o adulto e o idoso vai utilizar muito disso. E a TO também pode auxiliar. A criança, bebê, adolescente, então, vai desde prematuridades, paralisia cerebral, síndromes genéticas, malformações, atrasos no desenvolvimento global, porque como a gente trabalha com toda a área do desenvolvimento, todo mundo está englobado nisso. Transtorno do espectro autismo, que é os famosos TEAs, né? As dificuldades de aprendizagem, crianças também com alterações e necessidades na parte de saúde mental, crianças com alterações específicas com dificuldades na parte do brincar, processamento sensorial, habilidades motoras finas e parte de coordenação, né? E aí, se a gente pensar nisso, então quer dizer que a TO vai atuar em vários campos de atuação, né? Então, desde clínicas particulares, centros de reabilitação, hospitais gerais, pode atuar tanto no ambulatório, enfermaria, unidades de terapia intensiva, porque no ambulatório a gente pode trabalhar desde a parte de prevenção, aplicação de teste para acompanhar esse desenvolvimento, maternidades, creches, escolas, tanto as escolas especiais como escolas regulares. Hoje tem escolas que têm TO dentro da escola para ajudar e acompanhar as crianças nesse desenvolvimento. Então, asilos, postos de saúde, centros de referência, CAPS, hospitais psiquiátricos, projetos sociais, presídios, empresas, instituições e, além de tudo, a área de pesquisa, que também é muito necessária e que sem ela a gente não teria muitas das coisas hoje. Então, é um campo de atuação também muito abrangente. E, Nádia, voltando então para o nosso foco que é a infância, quais as características que a criança tendo apresentado, assim,
como que eu vou te fazer a pergunta? Quando a criança demonstrar qual característica específica ou quais características específicas comportamentais ou não, que a mãe deve pensar assim, eu devo levar meu filho para fazer uma avaliação com a terapeuta ocupacional. Porque muitas vezes a gente sabe que essa criança chega até vocês por encaminhamento ou do médico, ou da psicopedagoga, da professora, de outra, encaminhado seja por Sim. quem for. Mas caso ele não tenha tido encaminhamento de ninguém, mas que característica específica a mãe observa que ela deve pensar assim, nossa, talvez meu filho pode estar precisando de uma terapeuta ocupacional. Então vamos lá, a criança que já tem um diagnóstico, né, que já durante a gestação viu alguma coisa, nasceu e foi Só um diagnosticada com alguma pouquinho, coisa. Nádia. Tem uma pessoa falando assim que infelizmente tem muita diferença entre o centro de reabilitação com o particular. É, A Marília, né? infelizmente. Marília, realmente tem diferença, é lógico que não é generalizado, né? Tem centros de reabilitações, tem a Paz, tem instituições que tem um atendimento legal. Realmente, às vezes, o particular te dá uma liberdade muito maior de investimento, né? De recursos, o que às vezes as instituições e alguns outros locais não têm essa possibilidade. Realmente acontece mesmo. Bom, então vamos E lá. às Se a vezes gente até pensar. a possibilidade, Nádia, de atendimento único, né? Porque a gente sabe que às vezes nas instituições vai ser um atendimento coletivo. Então, quando a gente tem essa possibilidade de um atendimento individualizado, com certeza, não só quem recebe esse atendimento vai ganhar, mas como a profissional também, né? Vai conseguir exercer, às vezes, com mais excelência por estar com um indivíduo só, né? Claro, é diferente você falar, eu vou numa instituição e lá vai colocar 5 crianças e cada um vai fazer uma série de coisa, de exercício, dar uma atividade. Não acontece. Você vê, a TO é tão difícil de se explicar e também ela é muito individualizada. Então ela precisa desse processo individual e faz realmente muita diferença. Bom, então vamos lá. Se Então a vamos criança lá, já né? tem já tem um diagnóstico que a gente sabe que ela vai ter um atraso no desenvolvimento ou vai precisar desse acompanhamento, tem que ser o mais breve possível e aí a gente pode sim atuar já na prevenção de ter um atraso ou na prevenção de alguma coisa que a gente já saiba que esse diagnóstico vai ocasionar. Se ela não tem, eu fiz aqui algumas coisas que eu vou falar para as mães para elas tentarem acender uma luzinha aí se achar que o filho tem alguma dificuldade, né? Então, desde atrasos globais no desenvolvimento, seja para sentar ou para escutar um som, ele não vira a cabeça se fez um barulho, se eu chamo ele não me olha, ele não reconhece o próprio nome, ele não põe atenção nas coisas, ele não gosta de fazer isso, ele não sabe brincar. Então, todos esses atrasos que a gente vê que sai do padrão, que a gente fala, isso eu percebi, eu não fiz, ou o filho do fulano. Então, isso a gente já pode passar por um processo de avaliação. A criança que tem dificuldade específica para brincar, que não sabe utilizar brinquedos, que não sabe construir o brincar, não sabe elaborar essa construção do brincar, não sabe evoluir no brincar de faz de conta, construção de história, vai precisar de uma TO. Criança que tem dificuldades manuais, então na parte de coordenação, para segurar, alcançar, agarrar, utilizar a mão, apertar, sacudir, balançar, jogar, usar tesoura, usar lápis, abotoar, subir zíper, tudo que é destreza manual, coordenação motora fina, aquela coordenação mão-olho, ele faz as coisas, mas não está olhando, então vai precisar de uma TO. Crianças que têm sensibilidades no processamento dos sentidos. Então, qualquer barulhinho, fez um barulho, ele não gosta desse barulho alto. Ele fica olhando só para o ventilador. Toda vez que tá no carro, ele chora, porque o movimento do balançar do carro causa nele um estresse. Então, tudo que for a parte de sentidos também, que tem alteração. Parte de concentração. Ele não se concentra, não tem atenção, ele não executa a atividade inteira, ele larga tudo pela metade, ele não sabe focar os olhos no que ele está fazendo, ele é muito distraído, também precisa. Crianças que têm dificuldade nas habilidades do dia a dia. Não come sozinho, não escova o dente, não ajuda a trocar de roupa, não ajuda a escolher, não sabe essa sequência do vestir, né? Também vai precisar. Crianças com dificuldade de aprendizagem específicas. Crianças com dificuldade de aprendizagem.
de aprendizagens específicas, que a escola já tem uma queixa, a criança não reconheceu cores, não consegue entender as letras, não sabe coordenar isso e colocar num papel. A parte de a criança não sabe o que é dentro, fora, em cima, abaixo, direita, esquerda, não sabe a sequência para fazer, também vai precisar. Crianças que têm dificuldade de socialização, de tomada de decisão, autonomia, escolha, participação com os amigos, brincar junto, também vai precisar de TO. Então, assim, é muito abrangente. O legal é sempre que tiver uma dúvida, aí às vezes passa desapercebido pelo pediatra, passa desapercebido por outro profissional, mas a TO não precisa de encaminhamento. Você pode, hoje tem convênio, tem particular, você pode solicitar uma avaliação porque você acha que está precisando. Ó, eu trouxe porque eu preciso saber se realmente ele precisa, porque em casa é assim ou ele não faz isso. Então é assim que a gente vai conseguir perceber. É sempre observando a criança que a gente vai saber. Nádia, e aí puxando o gancho aí das suas últimas falas, que você falou que seria preciso avaliar, né? E como que é realizada essa avaliação? Vamos colocar uma criança tendo sido encaminhada ou não, né? Porque todo jeito, mesmo sendo encaminhada, às vezes você vai avaliar e vai falar que não precisa, ou às vezes não foi encaminhada e você vai descobrir que precisa. Então, como que é feita essa avaliação hoje no consultório para saber se a pessoa que chegou lá, a criança que chegou até vocês, precisam ou não desse atendimento de terapia ocupacional? Então vamos lá, a criança chega pra gente no consultório, se a mãe tem uma queixa ou não, um encaminhamento ou não, a gente sempre vai colher os dados iniciais, fazer uma anamnese, saber como é que foi o desenvolvimento, a gestação até aquele momento. Existem algumas avaliações que são mais estruturadas e outras que a gente elabora com o conhecimento que a gente já tem de prática, né? Isso é muito individual de cada profissional. Eu tenho no consultório protocolos que eu coloquei as coisas que eu achava importante saber, e tem muitas avaliações hoje que a área de pesquisa está cada vez maior, que dá um leque para a gente, dá uma base muito grande para a gente traçar planos de tratamento, né? Eu vou falar algumas que eu utilizo no consultório, lembrando que sempre é individual de cada criança, cada profissional vai definir o que é melhor, tendo em base a queixa da mãe, o que você está olhando da criança, você vai escolher o que é necessário individual para aquela criança, não tem como padronizar. Até porque cada avaliação tem uma faixa etária, cada avaliação vai olhar uma coisa, né? Isso é muito individual. Então, a gente pode falar, então, o Portage é uma avaliação que ela vai traçar todo o desenvolvimento cognitivo, motor, linguagem, autocuidado e socialização. É uma avaliação que vai de 0 a 6 anos de idade. Então tem como você traçar o desenvolvimento inteiro dessa criança. E aí, se a gente olhar para a avaliação, é uma avaliação que vai ver aspectos funcionais. Então, como que a criança vai olhar? Quanto tempo ela olha pelo brinquedo? Quanto tempo ela presta atenção? Né? Então, é uma avaliação que é muito importante para o desenvolvimento. Nádia, e essas avaliações, vocês vão comparando sempre com um padrão que é a média, né? Que acontece com crianças típicas, né? Seria isso, né? Isso, a pesquisa hoje, então, nas avaliações, precisa dessa validação, na verdade, né? Precisa da validação do protocolo para a região do Brasil. Então, são protocolos que são validados para utilização. E eles sempre são comparados com crianças com desenvolvimento normal. Lógico que tem só média aí de faixa etária, de níveis, né? Mas sempre comparado com o que é esperado para uma criança naquela faixa etária. Então, o Portage, por exemplo, que vai de 0 a 6 anos, se a criança não conseguiu as coisas que é adequada aos 2 anos, eu sou obrigada a voltar 1 ano, porque pode ser que tenha ficado lacunas no desenvolvimento que vai acarretar desenvolvimentos lá para frente de aquisições, né? Então, o Portage eu uso muito. O Denver 2 é uma avaliação de triagem, ela vai triar o desenvolvimento também como um inteiro, né? Então é uma avaliação rápida, curta, que dá para você fazer, às vezes num ambulatório, às vezes numa conversa mais rápida, e ela vai colocar coisas que a gente precisa ter cuidado, que a criança pode estar com atraso, e coisas que a criança já está com atraso instalado, que já precisa de intervenção, né? Tem avaliações específicas de faz de conta e brincar, que são para crianças, às vezes, um pouco maior, mas que já precisam ter coisa. Então a criança sabe bater numa bola? Tem uma professora sua aí, Nádia.
Ó, Quem que é? orgulho da Ah, minha ex-aluna. isso, a Liana. Fiz pós-graduação com ela lá em Campinas. Que saudade. Obrigada por estar aqui. Alguém perguntou assim, ó, Ai, pode perdão. existir casos de crianças que não desenvolvem nada na TO? Olha, na verdade, é a Dalimar, Da, né? da A Limar. Dalimar Isso. Amorim, isso. O Dalimar, não é, na verdade, não é que ela não desenvolve nada. Pode ser que algumas crianças a gente faça a estimulação para ela não ter a piora das aquisições, né? Porque tem algumas patologias que, na verdade, se a criança não fizer, ela pode piorar. Então, o que acontece ou pode perder algum ganho que ela já teve. Então, a estimulação é o que eu falei: pode ser tratamento, pode ser prevenção ou pode ser reabilitação. Então, às vezes, pode acontecer isso. Outra coisa, às vezes você não vê agora, né? Porque é muito sutil. E o quê? Às vezes ela conseguiu focalizar a visão lá no brinquedo por 5 segundos. Nossa, agora 5 segundos não é nada, mas vai fazer uma diferença Aham. muito grande, porque daqui a pouco é 6, é 7. Então, às vezes, são passos pequenos, mas que a gente precisa pensar que esse desenvolvimento é muito amplo, é muito minucioso. Uhum. Então, não é que ela não ganha. Às vezes, só da gente estar prevenindo uma piora já faz parte do tratamento, tá? Aham. Então, tem avaliações Seria, específicas. nesse caso, a gente pode pensar que é para manter um quadro? Isso, na verdade, a gente fala que é manutenção, mas não é que a gente vai fazer a manutenção, a gente está ali mantendo um Aham. processo, um cérebro ativo, né? Porque tudo que a gente faz de Entendi. estímulo é ativação neural, né? De sinapses. Então a gente está mantendo essas conexões, essas trocas de informações, do que você largar a criança ali e não estimular. Eu vou ficar olhando, fazendo a criança olhar para o contraste de um lado para o outro. Vai, porque você vai manter esse cérebro ativo. É melhor ela fazer do que não fazer. O não fazer pode Entendi. ser que você não veja agora um problema, mas daqui 6 meses você vai ver, nossa, olha, antes ela mantinha 5 minutos olhando, agora ela nem isso se interessa mais. Então é um quadro Uhum. de manutenção, mas a gente continua fazendo a reabilitação, né? Essa troca de informações no cérebro. Entendi. Ô, Nádia, e esses dois tipos de avaliação que você mencionou, eu posso falar que são métodos utilizados na terapia ocupacional ou não? Quais são os métodos que a terapia ocupacional usa para estimulação infantil? E depois, se você puder falar, dentre esses métodos, qual você usa e como que acontece, assim, o que eles abordam? Então vamos lá. Na verdade, né, são avaliações mesmo, são testes para a gente testar o desenvolvimento. Então, tem avaliações manuais de brincar. A que eu uso no consultório muito a avaliação é a Bailey, né? Uma avaliação de desenvolvimento infantil. Ela é uma das únicas, na verdade, é a única avaliação traduzida ao Brasil e padronizada que é considerada padrão ouro mundialmente. Ela vai avaliar bebês de 0 a 3 anos e meio e ela vai ver 5 áreas, na verdade, 3 grandes áreas. Cognitivo, que é como a criança pensa, reage e aprende. A comunicação receptiva, que é como ela compreende os sons que ela ouve. A expressiva, que é como ela se comunica. Motor fino, que é o uso de mãos, dedos e visual. E motor grosseiro, que é a questão da movimentação do corpo no espaço. Então, essa avaliação é a que hoje eu mais utilizo no consultório, porque ela vai entender como a criança faz, o que ela faz e como eu desempenho nessa função. Não adianta ela fazer se o desempenho não for legal. Então, esses Tá. domínios do desenvolvimento global que vai impactar no desenvolvimento de alguma forma e a gente vai precisar resolver esse problema, tá? Então, aí, E na verdade, os métodos são diferentes, né? Hoje, depois que a pessoa se forma, a gente tem N curso, N especializações, aprimoramentos para quem quer cada uma das áreas. Tem capacitação em deficiência intelectual, a parte da integração sensorial. Eu tenho curso de integração sensorial básico, mas eu utilizo muito o conceito Bobat, né? Que é um método de tratamento neuroevolutivo Bobat, e o meu é o pediátrico. Né? Então, ele vai enfatizar os manuseios terapêuticos sempre individual, para cada criança. Então, a gente vai precisar, através da análise do movimento, fazer a habilitação e reabilitação de crianças que tenham dificuldades em controle motor, postural, movimentações e funções.
né? Então, através da avaliação, a gente vai precisar da participação ativa dessa criança para conseguir fazer, priorizar os pontos positivos, que são as potencialidades, e ajudar nas dificuldades. Então, a gente precisa ter muito conhecimento do que é um desenvolvimento normal, típico, e do que é um desenvolvimento atípico. Ter noção sobre controles de movimento, postural, movimentação, atividade e participação, né? E aí a gente fala que, na verdade, é uma interação recíproca entre a criança, o brinquedo e a terapia, né? Porque ela vai ser o tempo inteiro dinâmica, porque a gente vai precisar dessa participação para ter uma ativação no processamento sensório-motor, que vai ser ideal para ela conseguir executar uma tarefa. E aí sim ela vai conseguir ter uma aquisição de competência e de habilidades específicas para conseguir fazer aquela função. Então, para a gente vai importar dentro do Bobat a qualidade do movimento e não só a repetição. Tem que ter tantas séries de tanto, né? Então, precisa ter aquela qualidade de movimento, melhorar. É melhor fazer menos movimentos com a qualidade melhor, né? Com um exatamente. sequenciamento, né? Que é aquele que você falou, começo, exatamente, meio e fim, né? Exatamente. Então, a gente melhora essa capacidade funcional. E aí sim, a intervenção vai envolver o manuseio em si, o manuseio motor, que vai aplicar técnicas que vão facilitar o que está bom e vão inibir o que a criança precisa não conseguir fazer, né? Se conseguir inibir, aperfeiçoando assim uma função. Então, esse é o método que eu uso mais, o Bobat. Tá. Nádia, você atende de qual faixa etária que você atende? Crianças, bebês e adolescentes, né? A gente fala que a criança que entrou lá comigo de 3 meses vai fazer 3 anos, 6 anos e pode continuar, vai indo, né? Hoje mas, o assim, meu mais... qual que é o máximo que você aceita um paciente novo para você? Qual é a idade máxima? Normalmente, até uns 15 anos eu tô pegando, mas na verdade depende, viu, Willy? Depende do que é a queixa, mas pelo ambiente eu não dou conta da minha estrutura do consultório para crianças maiores que 15 anos. Tá. Nádia, agora eu vou te fazer uma pergunta, só puxando um pouco para o meu lado. Na T21, na síndrome de Down, gente, na trissomia do cromossomo 21, qual a idade ideal para a criança começar com a terapia ocupacional? Olha, na verdade, é o mais rápido possível, né? Ainda mais uma criança que já tem um diagnóstico, assim que a mãe souber. A gente fala que, lógico, o primeiro mês de vida tá regulando uma amamentação, sono, às vezes tem muito retorno médico, mas a gente fala que já tem coisas pra gente fazer na primeira semana de vida. A criança abre o olho e enxerga as coisas ao redor, a gente já tem estimulações com uso de contraste, tem as questões dos reflexos que vêm de nascimento, que vão aparecendo e desaparecendo ao longo do primeiro ano de vida, que a gente precisa acompanhar, né? Então, o mais rápido possível. Eu já tive criança com síndrome de Down que com 15 dias estava iniciando a reabilitação, tá? Mas ninguém nunca me encaminhou. Então, pode procurar, que com certeza com a T21 tem coisas para ser trabalhada. Eu falo que com a T21 a TO é um casamento. Porque normalmente ela vai entrar, aí a criança vai andar, vai falar e provavelmente a TO ainda vai acompanhar muito esse processo. Aí a TO e a fono, né? A Adriana tá por aí. A TO e a fono ainda vão acompanhar muito esse processo ainda de alfabetização, né? Então ainda vai se permear por mais tempo aí. E isso a gente pode estender para síndromes em geral, Nádia, esse tempo curto, tipo, a partir de que nasceu, a criança nasceu com alguma síndrome, ela já deve procurar terapia ocupacional? Isso a gente pode estender para as demais síndromes? Sim. Síndromes, paralisia cerebral, a criança que já tem um atraso, ela tem uma má formação no cérebro, ela tem uma deformidade nas mãos, ela tem uma má formação já com alguma alteração em exame, faltou oxigênio na hora do parto. Qualquer alteração que saiu do normal, que a mãe já sabe de nascido, já pode procurar a TO. Com certeza tem coisas para serem trabalhadas. Tem uma pessoa aqui perguntando, e na microcefalia? Também, microcefalia, se foi por Zika vírus, se for por má formação, se foi por falta de oxigênio, se for por imaturidade de desenvolvimento de cérebro também, nascido começa. Tá? Já, mesmo que você fale, mas fica muito pouco tempo acordado, mas tem coisas que a gente consegue ensinar a mãe para fazer em casa já de nascido.
E tem coisas que a gente já consegue proporcionar, mudanças de postura, usos de contraste para a criança focalizar o visual, melhorar visual, orientar que tipo de brinquedo que a criança já pode ter e a própria intervenção mesmo, manuseios específicos para a criança ter esse benefício desse ganho aí e sempre pensando nas potencialidades. Ah, então a criança já usa a mão? Então vamos lá, usa a mão, depois vem isso. Né? Então também microcefalia desde nascido. A Rita tá falando que ela aprendeu que o importante é não perder tempo. Concordo Exatamente. super, viu, Rita? A gente vê que quanto antes a gente começa com esses pequenos aí, mais ganho todo mundo tem, né, Nádia? Não é só eles, né? É em geral, Claro. né? Todo mundo da convivência tem esse ganho, né? Na Então, verdade, e, as Nádia, outra terapeutas... coisa que eu acho muito Não, eu só ia falar que as Pode terapeutas falar. fazem parte da família, né? Então a gente vai desde ajudar vocês Isso. nas coisas do dia a dia, na orientação das coisas dentro de casa, que também faz parte do processo. Não adianta a criança vir para mim durante a terapia eu conseguir adequar ela e ela conseguir fazer tudo. Eu tenho que levar isso para os outros contextos, a casa, a escola, a comunidade. Então, até mesmo a orientação, a criança vai lá para mim. Não, ó, eu não preciso fazer intervenção porque isso daqui eu posso só te orientar. São questões mais básicas. Então, vamos ficar de retorno para a gente ir orientando e reavaliando. Também tem isso que pode acontecer. O que eu ia falar é bem parecido com o que você respondeu, a gente está pensando bem juntos, Nádia, é a importância dessa integração multidisciplinar, porque tem que ter essa interação, né? Saber o que está acontecendo na escola, levar para vocês, do ambiente de casa, né? E a mãe também, a pessoa que cuida da criança, eu sei que o tempo é muito curto, mas por menor que seja o tempo, a gente tem que pensar que o nosso tempo com eles é muito maior ainda do que o tempo que eles estão com vocês, né? Então, a gente tentar estender aí da forma que der, mas levar a tarefa de casa e fazer essa tarefa de casa, né, Nádia? Eu acho muito importante, né? Os outros profissionais, né? A físio, a TO, a fono, a psicóloga, a psicopedagoga, a parte de escola, né? Então a gente precisa estar sempre se conversando, pensando sempre no bem dessa criança, né? De como a gente vai poder todo mundo ajudar e trabalhar junto para conseguir que essa criança tenha mais funções possíveis dentro do dia a dia dela, seja mais ativa, né? E aí é isso que você falou. A gente precisa trabalhar junto. A mãe é 1 hora de terapia por dia, 2, 3, mas o resto das outras 24 horas a criança está em casa, né? Tudo bem que a gente fala que nós não vamos transformar a mãe numa físio, tudo bem que a quarentena agora mudou muita coisa, né? Mas nós não vamos nós não vamos transformar a mãe em físio, TO e fono. Mas às vezes algumas orientações que a gente dá no dia a dia, que ela só inverta o modo de fazer, o modo de falar, isso dá grande impacto no desenvolvimento. Vou retirar a fralda do meu filho. Em vez de eu falar, vamos tirar a fralda, só de eu falar, uai, você fez xixi? Então vamos ver se você fez xixi? É diferente. A criança começa a entender que não é tirar a fralda é um objeto, mas o xixi vem dele, demanda dele entender que sai dele, que suja um lugar, que ele precisa ser trocado, limpado. Então, se a gente dá essa orientação para a mãe, só de mudar essa fala, é parte integrante do tratamento. É completamente todo mundo junto, falando a mesma linguagem e conseguindo trabalhar junto. Estamos fazendo uma pergunta aqui. A Aninha tem alteração no ciclo do sono. Tem semanas que dorme 10 horas durante a noite e outras semanas inverte e dorme 10 horas durante o dia. A TO pode trabalhar para que ela entenda qual é a hora de dormir? Nossa, ótima pergunta. Ótimo. Na verdade, essa questão de sono, a gente sempre precisa avaliar sempre parte clínica primeiro, e aí a gente precisa da equipe médica para saber se medicações não estão influenciando nessa hora do sono, né? Se essa troca, toma muito remédio, acaba capotando por conta do remédio, tá? Então, pode ser que isso influencie, a gente precisa primeiro ter certeza que a parte clínica tá ok para conseguir fazer a melhor orientação, senão realmente não vai alterar nada. Mas sim, a TO pode trabalhar
Desde, vamos trabalhar que agora é a hora do dia, então vamos trabalhar com a janela aberta, vamos trabalhar conceitos mais ativos, as estimulações têm que ser mais dinâmicas, não adianta eu fazer uma chantala nela porque ela vai dormir mesmo, então tem que ser estímulos mais fortes, mais vibrantes para aumentar o estado de alerta. A gente precisa utilizar de coisas que a criança tem potencialidades. O que ela gosta de música. Então vamos pôr música, vamos fazer tocar, vamos fazer um instrumento. Então tem como a gente trabalhar nessa regulação para a criança começar a entender. É do dia para a noite? Não é, é um processo de terapia, né? Ainda mais se a gente fala que são crianças que já têm dificuldade, mas é possível sim. Isso tudo faz parte de uma rotina. A nossa vida é feita de rotina. Por isso que a gente fala que a escola é importante, porque a dinâmica da escola é rotina. Chega, cumprimenta os amigos, tem hora do lanche, hora de atividade, hora de brincar e hora de ir embora. Né? Por mais que você construa uma escola dentro da sua casa, não é a mesma rotina que você estaria na escola. Né? Então, a mesma coisa é isso. A gente fala que tem que ter uma rotina. Tem uma rotina de comer, tem a rotina de brincar, de trocar fralda, tem também a rotina de sono, tá? Então, tem como ser trabalhado sim. Tá. E, pessoal, mais alguma pergunta? Porque a gente já tá indo para os minutos finais aí, daqui a pouquinho corta a nossa live. E enquanto a Letícia, gente, a Letícia é terapeuta junto com a Nádia, viu? Braço direito e esquerdo aí da Nádia, que dá muito suporte pra gente. Lele, obrigada, viu? Por todo o apoio. É uma excelente profissional também. É isso aí, tá na nossa vida e vai ficar. Com certeza. E eu vi aqui, Nádia, que as terapeutas do Luiz Felipe estão todas aqui, então queria agradecer aí também as outras terapeutas que estão aqui conosco. E graças a Deus é uma equipe bem unida, né, Nádia, que troca bastante informação. Vocês estão sempre aí juntas para o melhor do paciente. E isso é muito importante, né? Essa interação aí entre as terapeutas, né? Essa união entre as terapeutas, né? Faz toda a diferença também para a gente que recebe aí o atendimento de vocês. Com certeza, a criança é uma evolução constante, né? Excluindo parte clínica, que a criança regrediria, mas é uma evolução constante, aprendizado constante. Então, a conversa com os profissionais também tem que ser constante, né? A gente ter esse meio de comunicação, deu certo isso na minha sessão, vamos para fazer isso lá, reuniões frequentes, reavaliações frequentes, mudanças no plano de tratamento, a criança evoluiu, vamos traçar um novo plano de tratamento. Foi mais difícil? Vamos manter esse objetivo. Então, a troca entre os profissionais, realmente agradecer as meninas aí que estão também e o trabalho que a gente tem feito com o Luiz Felipe. Realmente, alguém comentou, eu acho que foi a Verônica. Verônica, você está aqui na live ainda? Eu acho que foi a Verônica que comentou que no município dela não tem, que o filho dela apresenta algumas características daquela que você comentou, mas não tem. Verônica, depois, se você ainda estiver na live, entre em contato comigo e com a Nádia aí via direct, porque às vezes não tem, mas consegue. A Verônica tá ali ainda, tudo bem? Verônica é amiga antiga, saudade demais, Verônica, de você. Mas conversa com a gente, porque às vezes a gente consegue um atendimento online, né, Nádia? Porque às vezes o que falta para ele é algum detalhe que ela consegue aí te falar por vídeo. Vocês conseguem ter uma conversa que ela consegue te ajudar com alguma coisa que você tem em casa. Ela consegue te dar esse caminho aí. Depois entra em contato aqui com a gente por direct, que a gente tenta essa conversa aí online, né, Nádia? Com certeza. Essa questão da pandemia aí liberou pra gente esse teleatendimento, que a distância está ajudando muito, né? Então, às vezes, é isso que eu falei, às vezes orientações que a gente dá de que brinquedo usar, como fazer, o que mudar no dia a dia, pode te ajudar. É lógico que realmente ter uma TO é diferente, mas não fazer nada é pior. Então, tem com certeza coisas que a gente pode ajudar e eu estou à disposição se vocês precisarem de alguma coisa. E, pessoal, eu gostaria de, aproveitando, fazer 2 convites para vocês. O primeiro é para que nos próximos domingos a gente vai estar aqui também com lives, dando sequência. O próximo domingo eu vou estar falando com a Renata, da Clínica Luderi, que também é terapeuta do Luiz Felipe. A gente vai estar falando, ela é terapeuta ocupacional também, mas ela aborda a integração sensorial. Então, domingo que vem, às 17 horas de novo, a gente vai estar com ela, falando de integração sensorial. No outro, nós vamos estar com a Carla Catarim, fisioterapeuta.
E depois nós vamos estar aí fechando com a Adriana Fono. Então, vocês já estão convidados aí para os próximos 3 domingos voltarem a estar conosco de novo. E nós temos um canal no YouTube que chama Incluindo e Evoluindo. A gente aborda vários temas. Então, também queria convidar vocês para se inscreverem no nosso canal e dar sugestões de temas que vocês gostariam de ver e ter essa interação conosco lá no YouTube também. E já que está acabando, Nádia, muito obrigada pelo convite. Eu acho que foi uma live bem esclarecedora. Acredito que todo mundo tenha gostado bastante. Vamos fazer mais vezes, que eu acho que é um assunto que sempre surge dúvida, sempre tem sobre o que falar, sobre o que trabalhar, né? Então, eu sou muito grata a você por tudo que você faz pela gente, né? Desde os 3 meses de idade aí do Luiz Felipe. Obrigada por tudo sempre e obrigada por ter aceitado o convite, estar aqui conosco e ter passado de uma forma tão esclarecedora, tão clara aí o tema abordado. Eu que agradeço o convite, fazer parte da equipe que ajuda o Luiz é muito bom. Vocês são uma família top. Eu estou à disposição. Quem quiser tem o Instagram também, pode me chamar lá, a gente vai conversando. Nádia Maximino. E estou à disposição, agradeço muito. Dá um beijinho no Luiz Felipe. Próximos domingos aí, vamos terminar de acompanhar. O Renato sempre traz ele, hoje ele não veio. Cadê? A mãe não tá na live, não? Traz o Luiz Felipe aí. Fica lá, vem dar um no oi, final Luiz. da live pra trazer. Pessoal, quem não conhece, conheceu o Luiz Felipe. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. A gente ainda tem, acho que 3 minutos. Vem, Luiz Felipe! Nádia, você atende em Ribeirão Preto, né? No Independência Center, com apoio aí da Letícia, né? Então, vocês trabalham juntas. Quem precisar, tem o Instagram da Nádia, vocês podem entrar em contato para estar falando aí com ela, tirando maiores dúvidas, marcando uma consulta. É isso aí, a Lê tá comigo, a Lê entrou na minha licença maternidade e agora trabalha para mim, então nós estamos lá o tempo inteiro juntas. Estou no Independência Center, em Ribeirão Preto, e estou à disposição aí. Oi, Luiz Felipe! E esse é o Luiz Felipe, Oi. gente. Para quem não conhece, esse é meu príncipe de 1 ano Cadê e meio. meu beijo? Joga um beijo pra tia Nádia. Olha lá, tia Nádia. Ai, deu tia vergonha. Nádia que tá com a mamãe. Oi, eu amor. acho que ele não tá te escutando, que eu tô com fone. Cadê meu abraço? Cadê o abraço da tia Nádia? Quer saber cadê o abraço? Joga um beijo, um abraço pra tia Nádia? Ai, que vergonha. Tá com vergonha? Joga um beijo pro pessoal. Gente, então daqui a pouquinho deve cortar. Muito, muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Uma excelente semana. Fiquem com Deus. Gratidão aí a todos. Tchau, gente. Obrigado. Willy, tchau, Luiz Felipe. Ele tá com vergonha hoje. Tá tímido. É que ele acordou agora há pouco. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau.